Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, hoje foi um dia intensíssimo. Temos amanhã intensa de reuniões, à tarde a sessão plenária e agora esta audição com o senhor Presidente da Conselho de Administração da ANACOM, aqui eu sou o Dr. João Cadete de Matos, acompanhado pelo Dr. Hilda Matos, Diretor da Gabinete de Comunicação, o Dr. Luís Gaspar, Diretor-Geral de Regulação, o Dr. Pedro Ferreira, Diretor de Apoio ao Conselho de Administração. Penso que está correta a minha apresentação inicial. Como sabem, os termos em que funcionam estas audições é uma audição regimental, digamos, obrigatória. A ANACOM responde à Assembleia da República e a esta Comissão em particular e, portanto, já foi distribuído também, digamos, uma apresentação, também existe em suporte digital, mas foi em papel, torna-se mais fácil até para acompanhar, digamos, esta audição. E daria já a palavra ao Sr. João Cadete de Matos, para a apresentação inicial, 10, 11, 12 minutos para a sua apresentação inicial, e depois haverá uma fase, uma ronda, segunda ronda, terceira ronda, que todos os deputados conhecem. A questão é colocada de forma total em cada grupo parlamentar, resposta total também, sabem quais são os termos em que funciona, mas também em cada momento darei essa informação. Sr. Doutor, tem então a palavra para a sua intervenção inicial, faz favor. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão. Com muito gosto que estamos aqui nesta audição, quer eu próprio, representando o Conselho de Administração da ANACOM, quer os senhores diretores que estão aqui comigo também e que estão disponíveis para responder a qualquer questão. A data de hoje, enfim, é uma data que tem algum significado para o Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, porque completam-se precisamente no dia de hoje 6 anos de que eu estive aqui no Parlamento na audição para a minha indigitação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Enfim, que teve início no dia 17 de agosto de 2017, mas, portanto, a audição teve lugar precisamente no dia 5 de julho de 2017. Precisamente por essa razão, preparámos para esta audição uma apresentação que vos foi entregue cópia, que fica também a versão digital aqui no Parlamento, e na qual, enfim, procurámos sistematizar as principais realizações da ANACOM ao longo do último ano, nomeadamente em vários anexos que detalham essa informação, mas também dando cumprimento àquilo que é o objeto regimental desta audição, apresentando o plano de atividades da ANACOM para os próximos 3 anos e, portanto, detalhando todas as ações que constam desse plano. Relativamente ao balanço de atividades, enfim, também temos aí um resultado que nos satisfaz muito apresentar, que tem a ver com um grau de cumprimento bastante completo do plano de atividades ao longo do último ano. Com a permissão do Sr. Presidente, e precisamente porque está a terminar o meu mandato de Presidente do Conselho de Administração, gostaria de aproveitar esta audição, antes da conclusão do meu mandato, para, enfim, fazer aquilo que penso ser minha obrigação, que é, de alguma forma, prestar contas sobre o balanço que faço do grau de cumprimento do conjunto de compromissos e prioridades estratégicas que tive a oportunidade aqui no Parlamento, na audição para a indigitação deste cargo, de apresentar há 6 anos atrás, como referi. E, portanto, aquilo que eu me propunha, de forma breve, dentro destes 10 minutos, é fazer essa prestação de contas relativamente a esses compromissos e esses objetivos estratégicos, qual é o balanço que faço. O primeiro compromisso que na altura assumi nessa audição foi o de, enquanto Presidente do Conselho de Administração, ter uma atuação de rigor absoluto, de grande isenção e transparência na liderança de uma regulação económica independente. Devo dizer, ao fim destes 6 anos, que num trajeto em que foi possível, todos nós, no nosso país, observarmos as pressões, enfim, as tentativas de condicionamento da autoridade reguladora, penso que posso com grande satisfação afirmar que a ANACOM assegurou, ao longo destes anos, uma atuação independente e procurou, com total isenção e transparência, cumprir a sua missão.
Em 2017, uma prioridade estratégica que foi identificada para a ANACOM, no quadro da sua missão, foi a defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos portugueses. Bom, desde logo dos consumidores das comunicações eletrónicas e dos serviços postais, mas também o objetivo de garantir que o mercado oferecesse preços competitivos e assegurasse a melhor qualidade de serviço. Simultaneamente, não esquecendo os portugueses, os cidadãos portugueses, que não têm acesso às comunicações ou beneficiam de acesso limitado ou de baixa qualidade. E a ANACOM tudo tem feito ao longo destes anos para garantir o acesso aos serviços de comunicação por parte de todos os cidadãos, enfim, considerando que ele é essencial para o desenvolvimento e para a coesão social. Enfim, consideramos que as comunicações em geral, e em particular o combate à exclusão digital, são condições indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso do nosso país, essencial para travar e inverter um processo de desertificação de algumas das suas regiões. Considero de extrema relevância para o cumprimento dessa missão as competências atribuídas à ANACOM no domínio da gestão, planeamento e atribuição de espectro. São competências que estão atribuídas em Portugal à autoridade reguladora, como devo dizer, sucede na esmagadora maioria dos países da União Europeia. Aliás, como ficou demonstrado no último leilão do 5G, enfim, que foi a oportunidade, passado 10 anos, do leilão do 4G, da ANACOM exercer de forma mais plena e completa as suas competências de autoridade reguladora e de responsável por esta função de gestão, planeamento e atribuição do espectro, para procurar, enfim, utilizar esses instrumentos à semelhança, devo dizer também, do que aconteceu em 23 países da União Europeia, em que também os leilões foram conduzidos pela autoridade reguladora, para, de forma isenta e independente, conseguir ter uma influência positiva na estrutura do mercado e na dinâmica concorrencial. Tal ficou comprovado em Portugal pela entrada de novas empresas no mercado, o que consideramos essencial para que se assista a uma redução dos preços das comunicações em Portugal. E não tenho dúvidas que isso irá suceder no futuro próximo. Nada, mesmo nada, justifica, do ponto de vista da ANACOM, uma atuação passiva ou complacente nesta matéria. Não aceitamos e entendemos que o país não pode aceitar que, ao longo dos últimos 15 anos, os preços das telecomunicações em Portugal tenham tido uma trajetória divergente no quadro da União Europeia. Em Portugal, durante estes últimos 15 anos, os preços das telecomunicações aumentaram 15%, enquanto que na União Europeia houve uma redução de 8%, sendo que em vários países da União Europeia a redução se situou entre os 20% e os 30%. Recordo também, e é um dado que a ANACOM tem divulgado e atualizado mensalmente, que, de acordo com o Eurostat, o organismo estatístico da União Europeia, em 2022, no último ano, os preços das comunicações em Portugal estavam 21%, sublinho, 21% acima da média da União Europeia. Também o último estudo divulgado pela União Internacional das Telecomunicações, o organismo das Nações Unidas a nível mundial para as telecomunicações, veio revelar que no ano passado o preço dos dados móveis praticados em Portugal, em termos de percentagem da média mensal do rendimento nacional bruto per capita, eram os preços mais elevados no conjunto dos 27 países da União Europeia. Isto para dizer que não temos dúvidas relativamente a esta matéria. Já tive a oportunidade de referir noutras audições neste Parlamento e quero também aqui nesta data sublinhar que considero incompreensível qualquer tentativa de desvalorização ou ocultação deste problema, bem como de manipulação das estatísticas publicadas pelas entidades oficiais. Num Estado democrático, não é aceitável que se coloque em causa a confiança nas estatísticas publicadas pelas autoridades estatísticas nacionais e europeias. Essas estatísticas são um pilar da nossa democracia. No leilão do 5G, a ANACOM comprovou também a relevância do exercício destas competências na atribuição de licenças de utilização do espectro, através da definição das obrigações de cobertura,
as quais, como é conhecido, decidiu basear num objetivo definido ao nível da população de cada freguesia de baixa densidade, que no final deste ano deve ter uma cobertura de 75% da população e dentro de 2 anos de 90% da população, e não num objetivo de cobertura da população total do país, que deixaria estas regiões sem cobertura de rede móvel de qualidade. Um indicador de que a melhoria da qualidade de serviço das comunicações prestado aos cidadãos portugueses tem sido e deve continuar a ser um objetivo prioritário é o número particularmente elevado de reclamações registado por este setor ao longo dos anos. Um compromisso e prioridade estratégica da ação da ANACOM tem sido também o de trabalhar para todos os agentes económicos. Comunicações modernas com oferta e preços competitivos são essenciais ao desenvolvimento da atividade das empresas, diria nomeadamente do grande número de pequenas e médias empresas em Portugal, nomeadamente também dos empresários em nome individual em todos os setores de atividade económica. Para o desenvolvimento sustentado da economia portuguesa tem sido e vai continuar a ser absolutamente indispensável a resposta eficiente das empresas do setor das comunicações. É essencial que as mesmas tenham sucesso na sua atividade e esse sucesso depende da respectiva capacidade de resposta efetiva e eficiente às necessidades dos utilizadores dos serviços de comunicações em todas as vertentes. É imperativo que tal seja feito num ambiente concorrencial e sem proteccionismos, em respeito pelas leis nacionais e europeias e com elevados padrões éticos. Considero que numa gestão moderna a satisfação dos consumidores terá de ser sempre uma prioridade, que não pode também deixar de ser uma prioridade do regulador, mas que também deverá ser uma prioridade dos operadores do setor. Importa também destacar as ações tomadas pela ANACOM no âmbito da regulação do setor postal. Destacaria a importância em se ter travado, durante estes anos, o processo de encerramento de estações de correio e de se ter observado a reabertura de estações de correio nos 33 concelhos onde elas tinham sido encerradas. Destacaria igualmente a enorme relevância em se manterem objetivos de qualidade exigentes na distribuição postal, tão mais necessários quanto assistimos a uma degradação no cumprimento dos indicadores de qualidade, o que tem justificado o aumento das queixas de muitos consumidores e múltiplos e sucessivos e justificados protestos das autarquias. Uma palavra também para referir a forma exemplar como decorreu a migração da TDT, Televisão Digital Terrestre, no contexto da libertação de frequências necessárias ao desenvolvimento do 5G. Diria aí que, graças à mobilização de um elevado número de colaboradores da ANACOM no apoio aos consumidores, em muitos casos através das deslocações ao domicílio, foi possível assegurar que o processo tivesse decorrido sem que nenhum consumidor tivesse ficado privado de continuar a utilizar a TDT. A ANACOM tem prosseguido uma regulação económica que se pretende eficaz, isto é, que contribua para o desenvolvimento económico do país, assegurando em simultâneo a proteção dos consumidores. Neste quadro, embora a ANACOM valorizando e privilegiando uma concertação estratégica e soluções de autorregulação, não deixou, sempre que necessário, de utilizar os poderes de regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios aplicáveis por lei. Enfim, tal fica também demonstrado, por exemplo, pela aplicação de 24 milhões de euros de coimas nos últimos 4 anos, um valor 12 vezes superior ao observado nos 4 anos anteriores. Destaco também a estreita cooperação institucional que estabelecemos com o Parlamento, com o Governo e com as autarquias, mas também com muitas entidades públicas ou privadas, nomeadamente as universidades, as associações de defesa do consumidor, a Direção-Geral do Consumidor, entre outras entidades. Cooperação não só no plano nacional, mas também no plano internacional, cabendo destacar as múltiplas ações de cooperação e de intercâmbio estabelecidas com os reguladores das comunicações dos países de língua portuguesa. E, em termos pessoais, enquanto Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, foi também um privilégio ter sido eleito pelos meus pares para presidir ao Grupo dos Reguladores Postais Europeus ou ao Grupo dos Reguladores das Comunicações Eletrónicas da região do Mediterrâneo. Gostaria de terminar com um agradecimento sincero às muitas pessoas e instituições com quem tive o privilégio de interagir no exercício destas funções ao longo do exercício do meu mandato, nomeadamente, em primeiro lugar, a todos os dirigentes, e temos aqui 3 diretores da ANACOM, e a todos os colaboradores da ANACOM. Sem eles, sem a sua dedicação e sem o seu mérito, não tinha sido possível concretizar os múltiplos projetos que o Conselho de Administração procurou impulsionar ao longo dos anos. Reafirmo aqui aquilo que disse na audição que aqui estive em 2017, que os cargos do Conselho de Administração da ANACOM também deviam de ser preenchidos por concurso público. Defendi isso nessa altura
e é uma posição que é sustentada no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que defende que o processo de nomeação dos membros dos Conselhos de Administração deve ser um processo aberto e transparente, e entendo que também aí os quadros superiores da ANACOM poderiam perfeitamente participar nesses concursos e ser objeto de seleção. Em segundo lugar, quero agradecer a todos os autarcas do nosso país. Foram muitas as reuniões que tive com os presidentes de Junta de Freguesia e câmaras municipais, que connosco têm partilhado a ambição de ter um país mais igual e mais coeso, também no que à conectividade diz respeito. Senti que partilhámos sempre objetivos comuns, sobretudo os autarcas das zonas mais desfavorecidas, na defesa da conectividade em todo o território e já agora também na defesa do roaming nacional. Também um agradecimento é devido aos governos regionais dos Açores e da Madeira, com quem desenvolvemos muitas ações conjuntas, não podendo deixar de destacar aquelas que visaram o objetivo comum, que persegui desde 2017, de instalação do novo anel de cabos submarinos. E, enfim, foi, do nosso ponto de vista, também com satisfação que vimos uma primeira parcela das relevantes receitas do leilão do 5G utilizado para essa substituição do anel de cabos submarinos. Também destacaria a colaboração com o Governo dos Açores no avanço das nossas funções da Autoridade Espacial em Portugal. Também é devido um agradecimento ao Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, e ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. A eles são devidas palavras de agradecimento pela colaboração institucional na defesa do interesse público e pelo respeito que demonstraram pelo exercício independente das competências da autoridade reguladora. Também um agradecimento é devido à Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, pela estreita colaboração institucional que temos desenvolvido com o objetivo comum de garantir uma boa conectividade digital em todo o território nacional. Finalmente, gostaria de agradecer a todos os senhores deputados, em particular aos membros desta Comissão, com quem interagi durante estes 6 anos. A todos muito obrigado e para todos os votos dos maiores sucessos na vossa ação e estou agora à vossa inteira disposição para responder às questões que me queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANACOM, o Dr. João Candidato de Matos. Devo lembrar-lhe que é a sua primeira intervenção nesta reunião hoje e, portanto, não é a despedida. Vamos começar a audição. Vai começar e, portanto, a despedida faz-se no fim. E para nós, para a Comissão, enquanto se mantiver representando a ANACOM, é representar a ANACOM. Portanto, enquanto não houver uma substituição, isso não acontece. Portanto, não me atrevo já a fazer aqui nenhum voto de despedida. Vamos começar então a nossa audição. Sr. Deputado Paulo Muniz. Peço a palavra para falar à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente da ANACOM fez referência, e de resto está na convocatória, o objeto da nossa audição de hoje é a avaliação, o balanço de 2022 e aquilo que é, ou aquilo que são, as projeções para 23, 24 e 25. Naturalmente, compreendendo a circunstância que o Sr. Presidente da ANACOM aludiu, desde ser o término do seu mandato, percebemos este jeito de balanço, mas é importante recentrar que este é o objeto da nossa audição. E o segundo ponto de interpelação à mesa foi na preparação desta audição. Eu fui revisitar a nossa última audição sobre este artigo e numa resposta às questões que eu suscitei sobre o número de ações significativas constante do plano 2022, foi-me respondido pelo Sr. Presidente, e eu vou, ipsis verbis, vou citar, ter todo o gosto em enviar uma resposta detalhada sobre cada uma das ações. E voltou a repetir isso após uma tentativa de explicação avançada pelo seu Diretor-Geral de Regulação, também aqui presente. E qual é a questão, Sr. Deputado? A questão é que eu estive à procura nos arquivos da Comissão, porque, de facto, como o Sr. Presidente entende, são muitas matérias, e eu não vi estas respostas, e isso é preponderante para a minha condução da audição, e queria que o Sr. Presidente me confirmasse se estas respostas e esses esclarecimentos prometidos o ano passado na mesma audição se foram enviados ou não. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Também não tenho aqui nenhuma informação privilegiada para lhe dar essa informação, mas penso que poderá colocá-la também ao Sr. Presidente da ANACOM, que está aqui à nossa frente neste momento na audição. E, portanto, poderei, em termos de serviços, podemos ver o que é que... Agora, mas a minha confirmação a audição não vai... é que Sr. Deputado Paulo Muniz, compreendo a pergunta. Poderá colocar as questões que entender. Aliás, qualquer informação que eu lhe desse neste momento não ia alterar, julgo eu, o essencial.
mas poderá colocar as questões, tem 7 minutos para colocar as questões, faz favor. Mas eu percebo a sua interpelação, fica registado, mas a verdade é que neste momento não posso dar mais nenhuma informação do que esta, mas tem aqui o momento em que pode colocar as questões que entender que deve colocar. Faz favor. Muito obrigado. Agora sim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ANACOM e a sua respectiva equipe, vou começar por lhe questionar novamente um conjunto de ações cuja conclusão se arrasta há 4 anos e que, de facto, como lhe disse há pouco, não consegui encontrar resposta face àquilo que foram as dúvidas que suscitei. A primeira ação tem a ver com a reanálise dos mercados de acesso local e a capacidade grossista que a ANACOM, na sua decisão de 2017, se comprometeu a rever até 2 anos depois e que, aliás, foram alvo de alertas da Comissão Europeia exatamente a suscitar esta revisão com urgência. Foi anunciado pelo seu Diretor-Geral que havia uma consulta e que o projeto de decisão seria conhecido no final de 2022, aliás, data transmitida à Comissão Europeia ao início deste ano. Acontece que isso só aconteceu em maio último. E a primeira pergunta é o que é que justifica este enorme atraso? A segunda questão que lhe coloco tem a ver com um aspecto importante, que são os preços de acesso e utilização de infraestruturas aptas para a instalação de redes de comunicações, que decorre do quadro do Decreto-Lei 123 de 2009 e que determinava a obrigação da ANACOM a aprovar o respectivo regulamento até há cerca de 4 anos. A ANACOM vai continuar a insistir em não cumprir a lei ou pretende propor uma alteração à lei? Também o desenvolvimento de diversas normas relativas à numeração de serviços de comunicações eletrónicas, algumas muito importantes para os utilizadores, como sejam a identificação do chamador, o que é muito importante quando se verificam fraudes. Estranhamente, e depois de ter sido referido pelo seu Diretor-Geral no ano passado a intenção de aprovar várias medidas em 22 e 23, o plano deste ano, na sua ação 8, não discrimina as diversas ações envolvidas e arrasta agora a sua execução para 25. Por que razão é que isto acontece? Também quero relevar uma outra ação que se prende com a sua intervenção inicial. O Sr. Presidente relevou a importância e a atenção no regulamento relativo às reclamações dos prestadores de serviços, isto é, dos clientes, e qual é a razão de, no plano de 2022, e que desde 2019, ou seja, há 4 anos, esta conclusão do regulamento relativo ao tratamento das reclamações dos prestadores de serviços não estar ainda concluído. Isto é, de facto, muito importante se nós queremos atribuir aos clientes, aos consumidores, a relevância que me pareceu fazer no início da sua intervenção. Agora, em matéria mais de organização e não de objetivos do plano, que foi o que lhe estive a falar, há 6 anos há um compromisso, há um objetivo estratégico do Sr. Presidente em promover uma reestruturação interna. O Sr. Presidente está um mês sensivelmente e meio de terminar o seu mandato e acontece que dos 30 coordenadores desenhados na sua microestrutura existem apenas 23. Portanto, nós podemos concluir que nestes 6 anos o compromisso de renovação de estrutura, do nosso ponto de vista, foi um insucesso atroz. E a pergunta que lhe faço é se há, porventura, ainda esperança de, no mês que lhe falta, poder concluir a alteração da estrutura, passando dos 23 aos 30 coordenadores previstos. Tenho ainda uma outra questão que lhe gostaria de colocar sobre o relatório e contas. Na parte sobre o desenvolvimento do plano de atividades de 2022, há logo uma afirmação do cumprimento a 100% do indicador ID1, um dos 2 indicadores que estão contemplados. Quando, pelo menos, uma ação não foi objeto de conclusão em 2022, ao contrário do previsto no respectivo plano, que diz respeito à revisão das análises dos mercados de banda larga. Como é que não tem sido esta ação concluída em 2022,
se pode dizer que o indicador ID1 é cumprido a 100%. Há outra questão que lhe gostaria de colocar e que também aflorou na sua intervenção inicial e que se prende com a questão do serviço postal. De facto, a ANACOM foi esvaziada destas competências de algum modo, porque o Governo chamou a si a liderança deste processo. Mas há aqui um tema que é muito relevante, que é a distribuição domiciliária diária, em que a lei determina que deve ser diária, é alvo de inúmeras reclamações e não se conhece, aparentemente, que seja visível, qual é a fiscalização que a ANACOM exerce sobre essa matéria. Não se conhece também, ao nível do relatório de 2022, nenhuma ação específica desenvolvida pela ANACOM relativamente à substituição do anel interilhas de fibra óptica. E o que acontece aqui é que o Sr. Presidente falou no anel de cabos submarinos, naturalmente referindo-se ao anel CAM, mas sobre o anel interilhas, que já terminou o seu prazo de vida útil, não conhecemos, não vislumbramos no relatório de 2022 qualquer ação conducente a esta substituição. Tenho ainda uma questão que lhe gostaria de colocar, que tem a ver com um objetivo estratégico de um plano para a igualdade de género, aliás, consta especificamente das primeiras páginas da documentação. E há aqui uma questão que nos causa, enfim, alguma perplexidade. É que os responsáveis de primeira linha, a participação feminina passou de 50% para 14%. E a questão que se põe aqui é que nós ficamos sem perceber se o projeto que tem de igualdade de género é passar a presença feminina, no caso das primeiras linhas, de 50% para 14%. Se calhar há aqui, digamos, uma inversão, ou é mesmo este o objetivo, e, portanto, peço que nos ajude a perceber. E se quisermos olhar, digamos, em todas as chefias, há um desequilíbrio. Passou-se de uma rácio 56-44% para 69-31%. E, portanto, há aqui claramente, do nosso ponto de vista, uma regressão face àquilo que é a igualdade de género, e pedia que nos ajudasse a perceber também esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Dr. João Cadete Matos, faz favor de responder às questões. Tem 7 minutos. Faz favor. Muito. Srs. Deputados, as questões foram colocadas. O Sr. Doutor vai responder à questão. Faz favor de terem uma atenção, está bem? Muito bem. Faz favor, então, Sr. Doutor. Muito obrigado. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente ao plano de atividades e relativamente à resposta circunstanciada e detalhada sobre cada uma das atividades, ela está contida de forma bastante detalhada no relatório de atividades e de regulação que nós enviámos a todos os senhores deputados, e em que, em relação a todas as ações desenvolvidas durante 2022, a ANACOM presta contas, como aliás faz sempre, daquilo que é a atividade desenvolvida em relação a todas estas matérias. E, portanto, eu diria que todas elas, enfim, encontram em resposta, se o Sr. Presidente autorizar, enfim, para que, no concreto, as questões que agora foram colocadas poderem ser mais detalhadas pelo Sr. Diretor-Geral, Dr. Luís Gaspar, eu, depois da primeira parte da minha resposta, pediria para complementar. Queria apenas chamar a atenção relativamente a uma das atividades que referiu e que relevo de extremamente importante, e relativamente à qual, efetivamente, houve um atraso relativamente ao objetivo que tínhamos perseguido, que foi a análise dos vários mercados e foi as decisões que tomámos relativamente a esses mercados. Sendo particularmente relevante a decisão que tomamos, e que consta da apresentação que vos distribuímos no início da sessão, que visa regular e impor ao grupo de empresas Altice, Mel, Fast Fiber, onde está também incluída a fibra global, o acesso à rede de fibra óptica em 612 freguesias do país.
em que esse grupo de empresas tem, nomeadamente na zona centro, mas também em regiões dos Açores e da Madeira, tem uma predominância, ou tem uma dominância praticamente de presença exclusiva na rede fibra óptica. E, portanto, a ANACOM, nesta decisão, propõe precisamente que exista a partilha dessa fibra óptica e que os consumidores destas 612 freguesias, é um número muito expressivo e que tem uma grande representatividade na região centro do nosso do continente, mas também, como disse, nos Açores e na Madeira, para que os consumidores dessas freguesias possam ter concorrência, que hoje não têm concorrência nessas freguesias. Portanto, nessas freguesias, o único operador de rede fixa é a empresa Mel, e aquilo que nós pretendemos é que essa rede seja partilhada e que os consumidores possam utilizar a Mel, como a Vodafone, como a nós, como a Novo, como qualquer outro operador de rede fixa. Esse estudo foi, de facto, um estudo exigente, e isso tem a ver também com a resposta à pergunta do grau de cumprimento do plano de atividades. Houve atividades que não foi possível concluir em 2022, mas houve também um conjunto de outras atividades que não estavam planeadas e que foram incluídas no plano de 2022. E o cálculo desse indicador é feito tendo precisamente em consideração que as equipas da ANACOM, neste caso estamos a falar da Direção-Geral de Regulação, teve que desenvolver atividades que não estavam planeadas, mas que existem e que estão todas elas elencadas no relatório de atividades, todas as novas atividades que foram incluídas e que, portanto, implicaram uma carga do ponto de vista de desenvolvimento da missão da ANACOM adicional. Eu diria depois ao Dr. Luís Gaspar para precisar alguma informação mais, mas só também telegraficamente a resposta às outras questões que colocou. Quanto à reestruturação interna, não mencionei isso na minha intervenção inicial, mas devo dizer que neste meu mandato é algo que me orgulho profundamente. A ANACOM teve um processo de reorganização que conduziu a um modelo mais horizontal, isto é, em que se acabou as linhas verticais que existiam no passado, com vários níveis de decisão. Portanto, passámos a ter um organigrama que foi discutido e trabalhado por uma equipa interna, portanto, não beneficiou de nenhuma consultoria externa, foi uma equipa constituída por técnicos da ANACOM que preparou esse projeto de reorganização interna, que reduziu substancialmente o número de unidades orgânicas, que foram substancialmente reduzidas. O senhor deputado referiu o número de unidades intermédias, que são neste momento cerca de metade do número de unidades intermédias que existiam no anterior organigrama da ANACOM, mas o mais importante da mudança que foi feita é que todos os cargos diretivos foram preenchidos por concurso. E, portanto, quando o senhor deputado coloca qual é a distribuição em termos de género nos titulares desses cargos, foi o resultado do concurso público para preenchimento dos cargos diretivos. E, portanto, nessa seleção, na base desse concurso público para cargos diretivos, não pôde o Conselho de Administração da ANACOM introduzir uma regra de cotas de género e, portanto, foi selecionado, fosse homem ou fosse mulher, aquele que ficou no primeiro lugar do concurso. E isso foi um concurso público e é algo que eu considero muito relevante porque nos 30 anos da ANACOM, que na altura em que esse concurso foi aberto se completavam, foi a primeira vez que essa solução foi adotada, aliás, dando cumprimento à lei das autoridades reguladoras que determina que os cargos dirigentes são preenchidos por concurso. E não prevê, nesse concurso, nenhuma regra relativamente ao equilíbrio que eu considero desejável em todas as organizações quanto ao género e, portanto, poderemos ter em resultado do concurso mais homens dirigentes ou mais mulheres dirigentes, é bom é que sejam os dirigentes mais competentes e com mérito para o desempenho desses cargos. Neste caso temos aqui 3 diretores, temos 2 homens e uma mulher e certamente foram selecionados com base nesse critério. Relativamente aos cargos intermédios de coordenadores, o processo de seleção desses coordenadores foi um processo também
baseado na constituição de uma bolsa preenchida na base de um concurso interno. Todos os colaboradores da ANACOM participaram. A sua seleção foi feita pelos diretores que selecionaram esses cargos intermédios e estão, nesta data, todos preenchidos, com exceção de 2 cargos de coordenação que os diretores não encontraram os perfis adequados para o preenchimento desses cargos de coordenação. E, portanto, essa é a informação factual. Relativamente ao anel interilhas, a ANACOM considera esse anel interilhas, portanto, que vai complementar o anel que liga o continente aos Açores e à Madeira, no caso dos Açores, extremamente prioritário e importante. Foi recomendado no grupo de trabalho que eu presidi que esse anel fosse também objeto de estudo e essa proposta tivemos a oportunidade já de renovar junto do Governo, no sentido de se constituir esse grupo de trabalho. Nós considerávamos importante que durante este ano de 2023 fosse feito esse estudo e se trate de programar a substituição do anel interilhas. Enfim, também, obviamente, consideramos importante que o Governo Regional dos Açores seja envolvido no estudo da melhor solução para o desenvolvimento desse anel interilhas. Eu penso que terei... sobre a questão, que é muito importante, da qualidade do serviço postal. O Sr. Deputado colocou uma questão que, de facto, nos preocupa e muito, que é as sucessivas queixas que nós recebemos dos consumidores, das câmaras municipais, das juntas de freguesia, relativamente a essa matéria. E é um assunto que a ANACOM tem procurado tratar em 2 vertentes. Uma é na definição dos critérios de qualidade. E é um estudo que nós estamos a fazer, de acordo com a lei postal, relativamente àquilo que devem ser os critérios, os objetivos de qualidade na distribuição do serviço postal. E como eu disse na minha intervenção inicial, se é algo que não tenho dúvidas em defender, é que a sistemático incumprimento desses indicadores, o afastamento desses indicadores de qualquer padrão europeu, tornam mais urgente e mais necessário que se mantenha uma exigência substantiva sobre a qualidade da distribuição do serviço postal. Essa é uma ação. A outra ação é aquilo que a ANACOM também tem feito, de forma sistemática, de supervisão dos serviços dos Correios. E, portanto, a equipa da Direção-Geral de Supervisão da ANACOM tem-se deslocado, bem como as equipas das delegações dos Açores, da Madeira e da nossa delegação do Porto, às estações dos Correios para fazerem essas ações de supervisão e sempre que encontramos falhas ou incumprimentos à lei ou àquilo que está no contrato de concessão, nós temos proposto, e isso tem acontecido, infelizmente, diria eu, várias vezes, temos proposto que seja sancionada esse incumprimento da lei ou do contrato de concessão. Eu, enfim, pedia se houver essa tolerância, 2 ou 3 minutos. Nós temos mesmo... Esta resposta inicial também é importante para esclarecer os seus deputados. Portanto, 2 minutos, se fosse possível, era... Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. Não vem mais? Bem, mas eu vou tentar falar um bocadinho mais alto. Tal como o Sr. Deputado, eu também fui rever ontem, curiosamente, a intervenção de há um ano, cerca de um ano, e dando resposta àquilo que foram as suas 3 questões sobre ações do plano plurianual. Em relação às análises de mercado, o Sr. Presidente já referiu que, de facto, houve um atraso. Nós tínhamos planeado tomar a decisão no ano de 2022 e, de facto, não foi possível. A nossa expectativa atual é poder fazê-lo este ano ainda, no final de 23. Esperemos que assim seja, mas depende de vários fatores. A razão para esse atraso tem a ver com a realidade altamente complexa da análise que foi feita. Nós tivemos a necessidade de fazer vários pedidos de informação aos operadores. Tivemos necessidade de analisar essa extensa informação que obtivemos dos operadores. E também é de relevar que foi necessário ter em consideração, na análise que fizemos, dos potenciais impactos que a operação de concentração, que atualmente está a ser avaliada pela Autoridade da Concorrência, Cabo Unitel, enfim, da aquisição da Cabo Unitel novo pela Vodafone, tivemos necessidade também de ter isso em conta, até porque, enfim, as guidelines associadas às análises de mercado obrigam-nos a ter uma visão prospectiva do futuro do mercado, com vista a fazer esta análise, e foi isso que nós fizemos. Também foi necessário também um pouco mais, enfim, para
para cautelar essa questão. Tendo já, como todos sabem, enfim, publicado o nosso sentido de provável decisão, e agora está muito para breve o termo para os interessados se pronunciarem a respeito desse sentido provável. Em relação ao Decreto-Lei 123, nós, no final de março, remetemos ao Governo propostas para a sua revisão, para a revisão deste Decreto-Lei, onde também se incluía questões relacionadas com a metodologia de custeio, com o custeio associado com os preços associados àquilo que se chama o acesso assimétrico à infraestrutura. E, finalmente, em relação à questão das várias ações associadas à numeração, houve também desenvolvimentos. Nós, já este ano, publicámos o regulamento do Machine to Machine, portanto, da abertura de uma gama 49, para este tipo de comunicações. Também em março de 2023, também iniciámos o início do procedimento regulamentar com vista a mudar, a proceder à definição do regulamento que define as regras para a identificação do número da linha do chamador. Também em junho de 23, também lançámos o início do procedimento regulamentar da portabilidade, do regulamento de portabilidade, que nos vai permitir, em breve também, proceder a uma alteração do regulamento de portabilidade. Portanto, continuamos, de facto, houve aqui algum atraso, mas temos expectativa de... E também falta aqui o regulamento do nomadismo. São tudo peças que contamos também a concluir este ano e no próximo ano. Sendo que no final de 22, só mesmo para concluir, Sr. Presidente, sendo que no final de 21, só para relembrar, publicámos o regulamento da subatribuição, que foi uma peça importante, e como eu disse agora, no início deste ano, publicámos o regulamento de Machine to Machine, que eram duas peças absolutamente fundamentais deste pacote de numeração. Muito obrigado, Dr. Luís Gaspar. Agora cabe ao Partido Socialista colocar as questões. Só uma resposta à questão que focada inicialmente na fase inicial do Sr. Deputado Paulo Muniz. A Comissão realmente não recebeu nenhuma informação adicional, mas a resposta depois será dada. As respostas são sempre dadas em função das perguntas que são colocadas e em função daquilo que sejam as respostas que cada entidade que cá está connosco, neste caso a ANACOM, dar a resposta. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Muniz. A resposta que não foi enviada à informação, está aqui dada já essa informação. Sr. Deputado António Pedro Faria tem então 7 minutos para colocar as questões em nome do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Conselho de Administração da ANACOM, agradecer em primeiro lugar a intervenção inicial e a disponibilidade para, junto a esta Comissão, o esclarecimento que deu, ao fim e ao cabo, o balanço que fez do seu mandato. A Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, é a Autoridade Reguladora Nacional do setor das comunicações. A ANACOM é uma pessoa coletiva de direito público com natureza de entidade administrativa. Assim, tem uma autonomia administrativa, financeira e de gestão, bem como património próprio, não estando sujeita à superintendência ou tutela governamental. Para o Partido Socialista, mais importante que aquilo que já foi feito é aquilo que há a fazer e que possa trazer benefícios para as portuguesas e para os portugueses. Vamos, por isso mesmo, falar daquilo que a ANACOM se propõe fazer, falando do Plano Plurianual para 2023-2025, obviamente não esquecendo ou ignorando todas aquelas que foram as ações que constaram em planos anteriores e que a ANACOM colocou em prática e que muito beneficiaram o consumidor final. O que pretendemos é que a ANACOM continue na defesa dos seus princípios e que continue a promover a concorrência, o investimento, a inovação e a desburocratização, que continuem na procura de novas ofertas para os consumidores e para as empresas. A ANACOM definiu para o seu período de 2023 a 2025 3 objetivos estratégicos para melhorar o setor em Portugal. Que era, primeiro, para contribuir para que todo o país obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações eletrónicas. O segundo, assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores das comunicações em todo o território, principalmente junto daquelas populações mais vulneráveis. E o terceiro, fortalecer e responsabilizar a regulação em Portugal através do respeito integral pela sua autonomia, isenção e independência. Todos estes objetivos são, obviamente, muito importantes para o constante melhoramento do serviço. Esse é sempre o objetivo final. Vamos então falar só de alguns serviços que estão sobre a alçada da ANACOM. Serviço Postal Universal. Foi celebrado recentemente e pelo período de 7 anos um novo contrato de concessão de serviço postal universal. Os serviços de Correios têm de garantir um excelente serviço de qualidade a todos os portugueses. É isso que todos esperamos. Tem havido algumas queixas de correspondência que demora muito tempo a chegar ao seu destino.
Sabe dizer-nos a quantidade de queixas se tem diminuído ou aumentado relativamente a anos anteriores? E sabe dizer-nos atualmente se existe algum concelho, embora já tenha dito aqui que foram fechados 33 e que abriram novamente, se há algum concelho sem estabelecimento oposto do CTT em Portugal? Sobre a cobertura da rede nacional 5G. Sabendo que as comunicações móveis são cada vez mais importantes na vida moderna, sejam elas em contexto de paz ou mesmo de conflito, como atravessamos atualmente, nós começamos a implementação do 5G atrasados relativamente a vários países da Europa. Os diversos operadores já começaram a disponibilizar esta nova tecnologia em algumas zonas do país. Lisboa e o litoral norte estão já com uma boa cobertura neste momento. O 5G traz consigo toda uma nova realidade, pois será capaz de suportar 1000 vezes mais tráfego que as redes atuais e uma velocidade de 10 a 20 vezes superior àquilo que era utilizado no 4G. Consegue dizer-nos hoje qual é a taxa de cobertura do país e quais os objetivos para os anos 2023 a 2025? Sobre o anel CAM, que já aqui foi falado apenas na parte que diz respeito às ilhas, mas falando num todo, sabemos que, mais que uma necessidade, a sua substituição deve ser encarada como uma oportunidade de capitalizar o investimento, tendo sempre em vista a melhoria do serviço para os portugueses e o retorno de forma transversal para a economia portuguesa. Aquilo que lhe pergunto é em que ponto se encontra esta questão, para quando a sua substituição na plenitude, quais os benefícios que trará para a qualidade das nossas comunicações e, no seu entendimento, qual é o passo que falta para isto. E, após estar concluída, está prevista uma futura extensão da mesma ao resto do mundo e da Europa e do mundo, não é? E quais as vantagens que acha que pode trazer esse alargamento futuro? Temos também ainda em Portugal, e é sabido relativamente às áreas brancas, e é sabido que a ANACOM promoveu este ano uma consulta pública relativa à implantação de redes públicas de comunicações eletrónicas de capacidade elevada, chamadas áreas-alvo. Aquilo que lhe questiono e que pretendemos saber é se sabe quantificar quais as zonas com menos cobertura e que população atinge, e quais são os passos que se seguiram para colmatar e combater essas mesmas áreas brancas que foram identificadas. E como pensa que estará a cobertura da rede do país após essa intervenção que pensam fazer? Sobre a tarifa social de internet, a tarifa social do fornecimento de serviços de acesso à internet ligada à banda larga, criada pelo Governo, é uma enorme ajuda e está disponível a um conjunto de beneficiários que são abrangidos por esta medida. São os idosos, aqueles que beneficiam do rendimento social de inserção, os que estão desempregados, portanto, pensão de invalidez e agregados familiares com rendimentos anuais até aos 5.800 euros e estudantes que estejam deslocados. Sabemos que essa tarifa tem um custo de 5 euros mais IVA e um tráfego de 15 gigas, não é? O que lhe pergunto é se sabe quantificar qual é o número de utilizadores que existe neste momento em Portugal. Sobre a questão da fidelização, com a entrada em vigor da nova Lei das Comunicações Eletrónicas em janeiro de 23, os períodos de fidelização passaram a ter 6, 12 ou 24 meses. No caso de cancelamento, foram feitos alguns avanços significativos em defesa do consumidor final, fazendo com que este pague menos do que aquilo que inicialmente estaria previsto. Esta medida veio, obviamente, aliviar os consumidores que recentemente viram os seus contratos alterar com o recente aumento dos preços das comunicações que já referiu, e o que levou a um elevado número de queixas junto do regulador, que é a ANACOM. Entre janeiro e março deste ano, verificaram-se 28.500 reclamações. Claro que nem todas elas tinham a ver com o aumento de preços. Acho que só 11%, não é, que estava enquadrado nesse aumento de preços. Esta medida acaba por ser importante, pois para aumentar a mobilidade entre os consumidores no mercado, nomeadamente quando o período de fidelização se encontrem satisfeitos com o serviço prestado pelo operador. Aqui a questão a colocar é que mais avanços poderão ser feitos nesta área. E termino por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Faria. Terminou mesmo no tempo. Sr. Presidente da ANACOM tem então 7 minutos para responder. Eu percebo que a resposta é sempre mais complexa do que a pergunta, por isso também há aqui uma certa tolerância nessa resposta. Vou procurar ser sintético. De qualquer forma, se o Sr. Presidente e o Sr. Deputado António Pedro Faria, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem muito agradeço o conjunto de questões colocadas, mas se ambos me permitirem, ficou uma questão por responder
do Sr. Deputado Paulo Muniz que eu gostaria de responder, que tinha a ver com as reclamações. Para dar nota que, de facto, é um tema que, aliás, agora o Sr. Deputado António Pedro Faria também coloca, que nos preocupa bastante relativamente a colocar, como bem referi, como se recordam que referi na minha intervenção inicial, a satisfação do consumidor, satisfação do cliente como uma prioridade para os operadores. E, de facto, este sucessivo agravamento do número de reclamações é algo que nos preocupa bastante e as medidas que temos tomado são medidas que se inserem no tratamento dessas reclamações. Portanto, a ANACOM concluiu que não necessitava de um regulamento porque a informação de que dispõe através da plataforma oficial do livro de reclamações nos permite ter um tratamento de toda essa informação que a ANACOM trata e que divulga os dados no seu portal com o tratamento dessas reclamações. E, portanto, esse instrumento tem-nos sido um instrumento muito importante para aquilo que é a supervisão e a ação sancionatória. E, como eu referi, muitas das sanções que aumentaram nos últimos anos têm a ver precisamente com o resultado da nossa ação de fiscalização e de sancionamento de más práticas, e é algo que nos preocupa bastante, nomeadamente aquilo que se verificou no último ano, que foi um agravamento de práticas fraudulentas. Portanto, muitos consumidores que se queixam de verificarem alterações dos contratos, que não deram a sua anuência e verificarem práticas que, de facto, do nosso ponto de vista, constituem infrações à lei. Aliás, algumas nós comunicamos ao Ministério Público para serem investigadas e serem convenientemente sancionadas. Quanto às questões do Sr. Deputado António Pedro Faria, eu começaria por destacar a relevância que temos atribuído a não deixar ninguém para trás, a de facto não termos um país a duas velocidades. Os senhores deputados encontram na apresentação que vos distribuímos um anexo, que é o anexo 3, que está na página 31, que é dedicado ao desenvolvimento das comunicações em todo o território nacional. Ao longo dos últimos anos, a ANACOM percorreu, e quando digo percorreu exaustivamente, até o momento, 67 concelhos do país. Este número já aumentou porque, entretanto, percorremos todos os concelhos também das Ilhas dos Açores, para fazer medições de qualidade de serviço das redes móveis. E aquilo que vocês encontram nesses slides, que tive a oportunidade de apresentar aqui no Parlamento numa audição da Comissão Especializada do Território, é precisamente assimetrias dentro de cada concelho. Não há praticamente um concelho no país em que não haja zonas em que não existe rede móvel, ou que, quanto muito, existe 2G. Portanto, no ano em que tanto se fala da necessidade do 5G, nós temos cidadãos, temos aldeias, temos vilas, temos territórios que não têm comunicações. Não é possível ligar para o 112, que é a situação mais angustiante de alguém que quer fazer um pedido de auxílio e não consegue ter o 112, que, aliás, é a única situação em que o roaming nacional funciona em todos os operadores. E, portanto, aquilo que vocês encontram aí, em alguns exemplos, nesses slides, é, por exemplo, o concelho de Odmira, que está aí retratado, com uma qualidade de sinal inexistente, muito má, ou má em 52% da amostra que foi feita do sinal da rede, ou no slide, está o slide 64, que é o concelho de Vinhais, em que essa qualidade inexistente, má ou muito má, é quase 40% das medições que fizemos, e, portanto, tem aí o top dos concelhos em que fizemos esses estudos. 5 concelhos do país: Vimioso, Miranda do Douro, Mação, Góis e Avis, em que o pior operador tinha coberturas, de facto, muito baixas e em que também se demonstra que com o roaming nacional a cobertura aumentava. E também uma percentagem elevada de chamadas falhadas. Em Vinhais, 21% das chamadas falharam, ou seja, 1 em cada 5 chamadas não se conseguiram fazer. Ou na Ilha de São Jorge, 20% de chamadas falhadas. E, portanto, isto para dizer, ou no acesso à internet, em que os resultados são ainda mais negativos, em que existem, por exemplo, em Castelo Branco, cerca de 40% de teste de dados com anomalias, Miranda do Douro, 35% a 43%,
enfim, vários conceitos estão identificados. E, portanto, isto para dizer que essa tem sido uma prioridade da nossa ação, e por isso esse mapa que temos aí no slide 69, que foi a obrigação de todas as freguesias de baixa densidade no final deste ano terem que ter 100 megabits de velocidade. E muitos destes estudos revelam que as velocidades são de 2, de 4, de 10, de 20 megabits de velocidade. Portanto, elas vão ter que aumentar para 100 megabits para cobrir 75% da população de cada uma destas freguesias no final do ano. É uma obrigação exigente, mas para responder à pergunta do Sr. Deputado, a nossa informação e o acompanhamento que estamos a fazer é de que ela vai ser cumprida. Portanto, os operadores estão a fazer investimento nas antenas, em todo o território, para assegurar esta obrigação de cobertura, que do nosso ponto de vista deve ser acompanhada também de levar a fibra óptica a todo o território. No slide 71, nós temos as áreas brancas, isto é, as áreas em que não existe hoje cobertura de rede de fibra óptica. Está na página 36 da apresentação. E aquilo que nós verificamos nesse mapa é uma extensíssima área do território nacional que não tem fibra óptica. E, portanto, a Anacom tem vindo, de facto, a trabalhar em coadjuvação ao Governo. Estão todas estas áreas identificadas. A Anacom tem feito as consultas públicas que são exigidas pela Comissão Europeia, porque o objetivo é ter financiamento europeu para o desenvolvimento destas redes de fibra óptica que nós consideramos muitíssimo relevantes. Já referi que o anel de cabos submarinos está, diria eu, finalmente em desenvolvimento, o processo de construção desse novo anel. Ficámos muito satisfeitos em ver a verba do leilão, uma parte da verba, uma primeira parcela utilizada para financiar esse novo anel. O leilão do 5G, além de proporcionar a entrada de novas empresas, e a entrada de novas empresas vai baixar os preços das comunicações em Portugal. Aliás, é por isso que é tão importante rever as regras das fidelizações, porque os consumidores, os senhores deputados que são consumidores, eu próprio, todos nós, vamos ser confrontados com ofertas competitivas, porque os operadores que vão entrar no mercado vão oferecer em Portugal ofertas competitivas. Nós temos em Espanha, pelos operadores que vão entrar em Portugal, ofertas que são metade do preço daquilo que temos em Portugal, 1 gigabyte de fibra óptica por 20 €, ou 500 mega e dados também pelo mesmo preço, que são, em muitos dos casos, metade do preço que os portugueses pagam. Por isso é que nós estamos nos preços mais elevados da Europa. As estatísticas do Eurostat não mentem, elas são verdade. Portugal está na cauda da Europa nos preços das comunicações. Os dados da União Internacional das Telecomunicações não mentem. Os portugueses são os que mais rendimento dedicam às comunicações no conjunto dos países da União Europeia. Como é que isto se resolve numa economia de mercado? Entrando novas empresas no mercado, com ofertas competitivas, que não obriguem os consumidores a ter pacotes com coisas que não necessitam. 60% dos portugueses dizem que não precisam de telefone fixo, mas não têm pacotes sem telefone fixo. Dizem que não precisam de 200 canais de televisão, bastava ter 7 ou 8, mas não têm ofertas só com os canais de televisão que necessitam de consumir. E, portanto, é necessário que essas ofertas surjam em Portugal. E se elas são possíveis em Espanha, com prazos de fidelização de 6 meses, porque é que não vão ser possíveis em Portugal com esses prazos? E foi isso que a Anacom propôs. Continuamos a insistir na necessidade de rever as atuais regras de fidelização, porque os senhores deputados, o Parlamento, a Anacom, o Governo, vão ter uma pressão enorme dos consumidores nos próximos meses, quando essas ofertas surgirem em Portugal e os consumidores verem que estão amarrados por 2 anos a ofertas que lhes custam o dobro do preço. E aí vão ser os portugueses, não vai ser a Anacom, a pedir ao Parlamento que faça essa alteração. Estou convencido que vai ser a população portuguesa maciçamente que se vai querer libertar dessas ofertas, que são ofertas de facto que lhes custam o dobro de custa em Espanha, ou de custa em França, ou custa em Itália, noutros países europeus, e por isso é que nós estamos de facto nesta trajetória. E mais uma vez as estatísticas, eu peço aos senhores deputados que olhem para esse gráfico, temos aí um conjunto de gráficos sobre a evolução dos preços. E sobre isto, como eu disse na minha intervenção inicial, não concebo que em 2023 haja uma tentativa de manipulação ou de desvalorização desses dados. É o anexo 3, em que temos a evolução dos preços, e como os senhores deputados podem ver no slide 75 ou no slide 76, os dados do Eurostat revelam esta trajetória divergente. Os preços baixaram na Dinamarca 30%, na Holanda 29%, em França 23%, na República Checa 20%, em Itália 17%, na Alemanha 14%. E Portugal está no extremo oposto, com um aumento de 15%, que é o terceiro maior aumento durante os últimos 15 anos. Quando olhamos para o gráfico que está a seguir com a evolução dos preços,
nós vemos esta disparidade que hoje se situa em 23 pontos percentuais entre os preços em Portugal e na União Europeia. Nós estamos numa economia de mercado. É natural que as 3 empresas que têm 90% e muitos por cento do mercado não queiram ter concorrência. Mas o país, os partidos políticos, a autoridade reguladora, o governo, temos que estar completamente coesos na defesa do interesse público, que é promover a concorrência, que é permitir que outras empresas entrem no país, ofereçam produtos competitivos e que nós possamos ter esse benefício para a sociedade portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. João Cadete Matos. Cabe agora ao Partido Chega colocar as questões nesta primeira ronda. Tem 6 minutos, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, cumprimento particularmente o Dr. Cadete Matos, que o acompanha. Sr. Doutor, eu gostava de ter boas notícias no que aos serviços postais diz respeito, mas infelizmente não tenho. No primeiro trimestre de 23, as reclamações foram muitas, as registadas pela ANACOM. Quase 7.000 reclamações, o que representa 84% do setor, e que é um número preocupante para o serviço postal em Portugal. Mas não vamos falar de coisas tristes, porque está de despedida do seu mandato e está cá pela última vez, e tenho que lhe dar os parabéns, sinceros, porque a DECO anunciou ontem uma redução de 38% das reclamações no primeiro trimestre de 2023, face ao período homólogo. Portanto, 38% de decréscimo de reclamações. Portanto, acho que é um motivo que o deve orgulhar, e a nós, que estamos preocupados com o bem-estar da população também. Quanto menos reclamarem, mais satisfeitos estão com o serviço. E há aqui alguns apontamentos no setor das comunicações que eu lhe queria deixar, e volto a dizer, uma vez em jeito de despedida, também é importante nós, no confronto político, neste caso não é um confronto político, mas é importante reconhecermos quando o serviço é bem desempenhado e os resultados aparecem. Portugal investiu muito. Foi dos países da Europa que mais investiu proporcionalmente no setor das telecomunicações. Estamos a falar de um investimento aproximado em 2021 de 20% das receitas dos operadores. Dos 28 países da União Europeia, fomos o quarto país na penetração dos serviços móveis, o terceiro na penetração de redes fixas de alta velocidade e o quinto na cobertura de redes fixas de alta velocidade. Ficamos em primeiro lugar no Estudo Europeu Comparativo 5G QDE. Portanto, são, por aqui, motivos que nos devem orgulhar e percebermos que temos também um bom serviço de telecomunicações e competitivo também no mercado europeu. Também penso que com o vosso trabalho, o trabalho da ANACOM, foi possível reduzirmos os preços das comunicações, não este ano, porque também o conceito inflacionista não o permitiu dessa forma, mas estamos em média 30% abaixo da média da União Europeia, o que também é um fator muito positivo. Ao nível das redes, temos uma cobertura muito elevada das redes de nova geração, tanto fixas como móveis. No 4G atingimos 99,9% da população, no 5G já chegamos aos 90% e nas redes de alta velocidade 94,2% dos alojamentos. Se isto não são bons resultados, não sei o que serão, e nós cá estamos para admitir quando eles o existem. Estudos publicados pela ANACOM, em 2023 já, confirmam que há coberturas muito elevadas das redes móveis e, em muitos casos, próximo dos 100%. As obrigações de cobertura do 5G reforçam a disponibilidade das redes móveis, em particular nas zonas rurais. Há essa preocupação que nós também a sentimos e que reconhecemos,
Mas os operadores têm aumentado, não ainda de forma suficiente, mas têm aumentado sucessivamente com a instalação de antenas 5G. E há um aumento de 20% face ao quarto trimestre de 2022. É um investimento que tem sido crescente. O setor já investiu, como o Sr. Presidente sabe, nos últimos 5 anos, aproximadamente 6 mil milhões de euros e, ao que sabemos, irá continuar a investir. Até porque, ao contrário de alguns países, e podemos citar aqui nomeadamente a Itália, a Espanha e a Inglaterra, que são bons exemplos, em Espanha, mais de 4 mil milhões da verba do PRR foi para investimento nas chamadas zonas brancas. Estamos a falar 3 operadores que concorreram aos fundos europeus e a dotação do orçamento via PRR foi quase de 4,5 mil milhões. Em Inglaterra, 4 operadores investem 530 milhões de libras e o investimento público 500 milhões de libras. Em Itália, 2 operadores, suportarão 10% do investimento e o Governo, com 2 mil milhões, complementa os restantes 90%. Infelizmente, em Portugal, não temos o PRR a alocar verbas para a cobertura das zonas brancas, que infelizmente ainda são algumas no nosso país, e temos... Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Concluir. O Sr. Ministro das Infraestruturas a dizer que vamos investir noutro objetivo, que é a necessidade de conseguirmos cobrir o território com fibra óptica. Mas essa necessidade ainda hoje está por acontecer, não sabemos quando vai acontecer, mas também não é, naturalmente, responsabilidade do Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, acho que em jeito de despedida, vou concluir, Sr. Presidente, em jeito de despedida, Sr. Presidente, elenquei-lhe aqui muitos motivos que o devem deixar orgulhoso no seu mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. João Cadete Matos, faz favor, tem então 6 minutos para responder às questões. Mais uma vez, com a permissão do Sr. Presidente, enfim, ficou uma questão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que eu não tive tempo há pouco para responder e que considero também importante, e se o Sr. Deputado Filipe Melo me permitir, começaria por concluir a resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, e que tem a ver com o tema da tarifa social da internet. Enfim, fez a questão do número de utilizadores que atualmente beneficiam essa tarifa. O número ultrapassa ligeiramente as 600 pessoas, portanto é um número muito reduzido, e é também uma matéria em que, da nossa análise, as fidelizações e os pacotes criam uma dificuldade aos consumidores que querem beneficiar dessa tarifa. Porque, se pensarmos nos consumidores com baixos rendimentos, que são aqueles que são objeto ou que têm, enfim, mais dificuldades de inclusão digital, eles terão, obviamente, dificuldade em rescindir um pacote em que estejam fidelizados para aderir a essa tarifa e, portanto, uma das ações que nós considerávamos muito relevantes é precisamente que a adesão a essa tarifa possa ser feita sem esse tipo de penalização. E, por outro lado, esses consumidores também têm, muitas das vezes, incluídos no seu pacote, o acesso à televisão. Televisão paga, que faz parte desse pacote, enfim, além de poderem ter, como eu há pouco referi, o telefone fixo e o telemóvel, e não terem, sim, o acesso à internet. E, portanto, isso significa que, de facto, é necessário criar esta capacidade dos consumidores portugueses de baixos rendimentos poderem, por um lado, beneficiar de televisão gratuita. É um tema que também nos tem preocupado ao longo do tempo, é precisamente o acesso à televisão gratuita por quem tenha apenas essa necessidade e que considere satisfeito através da televisão gratuita.
Poder ter também mais canais na televisão gratuita, uma vez que essa capacidade existe, e, portanto, Portugal aí compara muito negativamente, quer no facto de sermos recordistas na televisão paga, somos o país europeu com mais assinantes de televisão paga, e também somos o país que tem menos canais de televisão gratuita na televisão digital terrestre. Portanto, é um tema que, do nosso ponto de vista, também está relacionado com esta matéria, mas aquilo que vos devo comunicar, e já, aliás, foi transmitido ao Parlamento pelo Sr. Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, é que a ANACOM tem estado a dar toda a colaboração ao Governo no sentido de estudar que soluções devem ser implementadas para melhorar a resposta que se pretende dar com a tarifa social de internet aos portugueses que necessitam de ter esse acesso à televisão digital. Também não respondi há pouco ao Sr. Deputado à pergunta sobre os cabos submarinos e à sua importância estratégica para o país. Enfim, por um lado é motivo de regozijo termos o novo cabo submarino com os Açores e com a Madeira com sensores que nos vão permitir ter alertas sísmicos e outro tipo de sensorização, mas, sobretudo, o desenvolvimento de centros de dados em Portugal e a conectividade transeuropeia e também ao continente americano e ao continente africano é, de facto, um potencial muito importante para a economia portuguesa e que nós consideramos de apoiar. Sobre as questões do Sr. Deputado Filipe Melo, enfim, eu penso que teceu mais um conjunto de comentários. Eu devo-vos dizer o seguinte relativamente àquilo que o Sr. Deputado pode ter querido introduzir como um fator de satisfação da atuação da ANACOM. A ANACOM, de facto, tem este objetivo, que está inscrito nos seus estatutos, de proteção dos consumidores. Enfim, não tem inscrito o objetivo de proteção dos acionistas. Há outras entidades que podem ter, mas a ANACOM é, de facto, dos acionistas das empresas. Não, é proteção dos consumidores. E, portanto, eu sei que não falou, mas é precisamente por ser a proteção dos consumidores que, e de facto, os números do aumento das reclamações registados no livro das reclamações, infelizmente este ano aumentou no setor das comunicações. A DECO teve uma redução naquilo que são os dados daqueles consumidores que se queixam diretamente à DECO, porque há consumidores que se queixam quer à DECO, quer no livro de reclamações, há uns também se queixam diretamente à ANACOM. A verdade é que o setor está no top das reclamações em Portugal. E a verdade é que nós assistimos a consumidores verdadeiramente desesperados, que não conseguem resolver o seu problema. E que, de facto, têm motivos de queixa, de tal forma que, muitas das vezes, essas práticas, como eu disse, têm que ser sancionadas. E, de facto, essa é a nossa missão, é a proteção dos consumidores e, por isso, enquanto houver reclamações, e elas são muitas, nós tudo faremos, quer do plano da supervisão, quer do plano do sancionamento dessas más práticas, para corrigir essa trajetória. E, portanto, aquilo que é a nossa ambição é, de facto, ver as reclamações neste setor reduzidas, não só nas telecomunicações, mas também, como eu há pouco referi, no setor postal. Os preços das comunicações, de facto, é inaceitável a situação que temos em Portugal. E a única forma que temos de resolver é com a entrada de empresas no mercado que tenham ofertas competitivas. Aliás, nós tivemos redução de preços em Portugal quando entraram outros operadores no passado no mercado das comunicações. E, portanto, é aquilo que aconteceu em Espanha, é aquilo que aconteceu em França, em Itália, no Reino Unido, e, portanto, essa é a política, é a razão por qual é tão importante a atribuição de espectro ser uma competência da ANACOM, é precisamente utilizar os leilões de espectro para aumentar a dinâmica concorrencial. E é isso que temos feito e é isso que acreditamos que vai dar resultados em Portugal, como deu nos outros países, e que finalmente Portugal saia da cauda da Europa com os preços mais elevados, como nós temos em vários dos segmentos das comunicações. Relativamente à cobertura do território, eu também chamava a atenção dos senhores deputados, porque esse slide está na apresentação que vos distribuímos, relativamente à instalação das estações de 5G em todo o território nacional. Portanto, nós passámos a ter essa cobertura, ainda não da parte de todos os operadores, portanto, os operadores têm estado a fazer esse investimento. Nós temos, é o slide 45, na página 23 dessa coleção que distribuímos, nós temos o número de estações de base 5G instaladas em Portugal. Como vemos,
praticamente todo o território nacional tem uma estação de 5G instalada, mas o que é para nós também muito relevante é o aumento da qualidade do sinal. E, portanto, o objetivo de ter os 100 megabits de velocidade é um objetivo para nós muito importante. Como vemos, há em todos os concelhos do país zonas ainda com má cobertura e, portanto, é essa transformação que está em curso e até ao final do ano vamos ter essa melhoria de cobertura. Uma última nota, para dizer que não temos ainda roaming nacional, mas já assistimos a 2 operadores, que foi a nós e a Vodafone, a decidir partilhar as suas antenas. E, portanto, a maximizarem a qualidade do sinal que transmitem através da rede instalada. E é isso que faz sentido. Nós temos em Portugal já a partilha das torres, da parte física, e é importante também termos partilha das antenas e a partilha das frequências, que é o roaming, que também pode permitir essa melhoria da qualidade das comunicações no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. João Cadete Matos. Sr. Dr. Filipe Melo, para que efeito, faz favor? Interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, eventualmente, alguma má interpretação, eu, quando me dirigi ao Sr. Presidente, Dr. Cadete Matos, estava realmente a elogiar todo o processo. E o Sr. certamente terá interpretado mal e disse-me que, portanto, estávamos aqui a fazer uma proteção ao acionista. Nada mais errado. Até porque... Filipe Melo, deixa-me só interrompê-lo. Se não se importa, tem uma segunda ronda para colocar a questão, se quiser. A segunda ronda será de outras questões, Sr. Presidente. Aqui é uma questão de interpretação. Então, muito rapidamente. E como isto está gravado, não é? Convém esclarecermos antes de passar para outros pontos. Muito rapidamente. Não há proteção aos acionistas, até porque não é necessário. Estamos num mercado que é perfeitamente regulado, equilibrado, concorrencial e, tal como o Sr. disse, que o que preocupa são os consumidores, a nós também. Nós somos eleitos para defender a população e não determinadas empresas. Portanto, que fica clara a sua posição. Perfeitamente muito obrigado. Fica clara a sua posição. Terá havido um erro de interpretação que não foi Fica clara a posição que manifestou inicialmente na sua intervenção inicial e fica clara a posição que transmitiu agora, até porque todos ouvimos e ficou registado e fica gravado na audição. Senhores deputados, não se importa de ter alguma serenidade, estamos no final de tarde. A audição é muito importante e, portanto, vamos tratar a audição com a importância que ela tem, que é muito relevante. Esta segunda ronda, como sabem, temos 3 minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado Bruno Dias transmitiu-me também, realmente não era possível transmitiu-me agora mesmo participar nesta audição e, portanto, vamos continuar a nossa audição. Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, faz favor. É o Carvalho? Sr. Deputado Paulo Muniz, peço desculpa, então. Pensei que seria assim, mas estou Paulo Muniz. 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de dar nota da explicação que o Sr. Presidente Anacom deu para o não cumprimento de uma ação que estava inscrita no plano, dizendo que foram feitas outras tarefas e que substituem esta, mas do nosso ponto de vista não é assim que os objetivos estão plasmados, não é assim que se avalia. Aliás, na última audição eu já lhe havia comunicado que achava muito estranho só haver 2 objetivos de cumprimento e métricas, o ID1 e o ID2, quando até 2017 haviam 15 indicadores, permitiam uma análise muito mais consistente, transparente e fidedigna do que era o cumprimento de objetivos. Mas queria-lhe colocar uma questão que me preocupa. Está em fim de mandato e, de facto, nos 40 anos da APDC, é o único presidente da autoridade reguladora do sector que não tem lugar, não é convidado para o maior fórum de comunicações em Portugal, onde estão todos os stakeholders, que é o fórum da APDC. Não sai com a mágoa, se quiser, ou com a imagem de que perante os principais stakeholders do sector que regula, eles não lhe convidam para o maior fórum de discussão e, portanto, há claramente uma exclusão do regulador daquilo que é um fórum privilegiadíssimo há muitos e muitos anos para debater os temas do sector. Há, naturalmente, um nível de litigância também muito grande, aliás, perto de €1 milhão inscritos naquilo que são as verbas para trabalhos especializados, e a pergunta que lhe faço é, quando terminar o mandato, se houver ainda, fruto dos processos que correm em tribunal, ações desfavoráveis, se beneficiará ou não
do apoio jurídico pago pela ANACOM, caso seja visado nestas ações. E queria finalizar perguntando-lhe se me reconfirma que da microestrutura dos 30 coordenadores, de facto, só faltam 2, e se eu percebi bem, porque das 3 fontes de informação que nós tínhamos, dos 30, a informação que tínhamos é que somente 23 estavam à data de hoje preenchidos e, portanto, eu gostava, se não levar a mal, que me reconfirmasse de facto que são só 2 os coordenadores que faltam nesta microestrutura. E, finalmente, que me indicasse, por favor, se o responsável da segurança de informação foi nomeado ou foi fruto de um concurso, conforme disse, que era a metodologia que agora estava em vigor para preenchimento destes lugares. Muito obrigado. Muito obrigado pela Paulo Muniz. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa tem 3 minutos para a segunda ronda. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANACOM, restantes membros da direção. Eu não vou fazer o exercício que o deputado Chega fez cá, de ser a voz do operador, eu vou ser a voz do consumidor. E falou, e muito bem, do preço das telecomunicações em Portugal, que são dos mais altos da Europa, e também são dos, a nível de percentagens, são dos que têm aumentado mais, e também é os preços que têm mais peso na percentagem salarial dos portugueses. E falou aqui que era necessário o mercado ter mais players, ter mais operadores, ter mais serviços. Isto só... E quando nós percebemos que não há players novos a entrar no mercado, o Estado pode ter aqui o seu papel. E uma vez que o Sr. Presidente está em final de mandato, já pode dizer aquilo que pensa livremente. Eu tenho assistido aqui e acho que muitas das vezes, e fê-lo quase sempre, eu gostava de lhe perguntar se é necessário ao mercado português um operador público. Essa é uma pergunta, porque nós precisamos de perceber, já que os operadores privados não conseguem ter preços competitivos, todos pagamos... Mas é uma pergunta que todos queremos fazer, até porque percebemos muito bem que temos uma grande rede de fibra óptica a nível nacional e também isso depende muito do trabalho que tem feito o operador público, a Refer Telecom. Depois, outra pergunta que lhe queria fazer, também tem a ver sobre comboios, é que a rede Porto-Lisboa, a linha do Norte, é quase impossível seguir num comboio e ter sinal de rede 4G. E a pergunta que lhe faço é que se a ANACOM tem forçado os operadores a manter a rede através da linha com 4G, até porque nós viajamos na autoestrada, não temos esse tipo de problemas e é um fator competitivo. E, por último, queria-lhe, em jeito de despedida, dar-lhes parabéns. Eu só estou cá há um ano e pouco como deputado, também fico um bocado nervoso aqui a intervir, é normal. Lá chegará o tempo que falarei mais à vontade, mas dizer-lhe que tenho apreciado e tenho assistido a muitas audições, raramente falo, mas tenho assistido a muitas audições, e aprecio claramente a sua isenção e a coragem de dizer as coisas no sítio certo. E acho que fez um notável serviço público, serviu o país e é isso que nós esperamos dos líderes das empresas reguladoras. Desejo maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado Filipe Melo, tem 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa fala pouco, como disse, mas quando fala às vezes até fala bem. Tirando o que disse agora, que foi completamente ao lado, Introduzir no mercado das telecomunicações uma empresa pública, Sr. Deputado, isto não cabe na cabeça de ninguém. E depois fala numa grande abrangência da rede de fibra óptica no território nacional. Eu vou-lhe perguntar se foi o Estado que pagou a implementação dessa rede. Se calhar não foi. Portanto, não poderá usufruir disso. E, aliás, o Estado não é bom gestor em praticamente nada, não ia ser no setor das telecomunicações, que eu iria ser também. Bem, mas eu não estou cá para debater com o Sr. Deputado, mas sim para concluir as questões ao Sr. Presidente, ainda Presidente da ANACOM. E há uma última questão que eu gostava que o Sr. Presidente nos desse a sua visão, porque não ouvi até ao dia 2 o Sr. Presidente falar nisto, também não é propriamente da competência da ANACOM pronunciar-se sobre isto, mas uma vez que é a entidade que regula o setor das comunicações e a sua preocupação, como referiu há instantes e bem, é o cliente, o consumidor, mas o cliente e o consumidor é
o português, é o cidadão, há uma coisa que a nós nos causou mais do que estranheza, foi estupefação. Como é que o Governo, no pacote Mais Habitação, quer pôr os operadores telefónicos a fiscalizar os consumidores finais, neste caso, os portugueses? Saber quanto é que eles gastam de internet, ou de telefone fixo, ou tudo mais, para ver se a casa deles pode ou não ser levada para o arrendamento coercivo. Só lhe faço esta questão, porque nunca o ouvi pronunciar sobre isto, e porque envolve o setor das comunicações, que o setor regula e fiscaliza, e porque envolve as pessoas, que é, naturalmente, uma preocupação do setor, e nossa também. Que comentário é que lhe apraz fazer sobre esta medida que nós nem vou adjetivar por parte do Governo? Muito obrigado. Sr. Filipe Melo, muito obrigado. Sr. João Cadete Matos, eu tenho então 9 minutos para responder às questões, sendo certo que depois poderá haver ainda algumas questões colocadas numa ronda final. Agradeço muito aos senhores deputados as questões colocadas nesta segunda ronda e procurando ir questão a questão e procurando responder, enfim, com o máximo de objetividade. A primeira questão do Sr. Deputado Paulo Muniz, relacionada com a participação da ANACOM nos congressos da APDC. Diria o seguinte relativamente a essa participação. A ANACOM, enfim, aprecia e está disponível para participar e colaborar com todas as instituições, nomeadamente associações, e não foi a ANACOM que decidiu não participar. O que aconteceu, e que, enfim, na altura tive a oportunidade de dizer ao Presidente da APDC, que tem vindo a exercer essas funções ao longo também do meu mandato, que considerava, de facto, uma situação grave, é que a APDC, que aliás tem como 3 vice-presidentes os 3 operadores de comunicações eletrónicas, deixou de ser uma associação isenta e independente e passou a ser uma associação comandada pelo interesse dessas 3 empresas. E o que eu estou a dizer aqui, tive a oportunidade de dizer ao Presidente da APDC, e isso está comprovado pelo facto de que essas empresas, que são também os principais financiadores da APDC, do seu Congresso, de facto definem as regras e os moldes como entendem que essa organização deve funcionar. Aliás, os senhores deputados terão recordados que a APDC teve uma atitude inédita, que foi em pleno processo do leilão do 5G, que, como sabem, foi fortemente, duradouramente contestado pelas 3 empresas, porque não queriam novos concorrentes, não queriam a abertura do mercado. Portanto, fizeram contestação nos tribunais, fizeram todo o tipo de ações, de pressões junto do Governo, dos ministros, dos secretários de Estado, do Presidente da República, da ANACOM, necessariamente, para inverter e condicionar a isenção e independência da ANACOM, junto da Comissão Europeia, junto de todas as instituições. E junto da APDC também. A APDC teve um comunicado inédito a tomar posição a favor dos 3 operadores. E, na sequência também dessa posição, o Sr. Presidente da APDC disse-me que, de facto, os 3 operadores não queriam ter um debate que sempre tivemos disponíveis. Aliás, no primeiro congresso em que participei da APDC, quis estar no palco do congresso a debater com os presidentes dos operadores, e os presidentes dos operadores, de facto, não quiseram ter a ANACOM nesse debate, e é obviamente que, enfim, nós só vamos onde somos convidados. E, portanto, se não somos convidados, obviamente que não nos sentimos nada melindrados por essa situação, só revela precisamente também a necessidade em Portugal de termos padrões éticos nas organizações e também na gestão dos operadores. Aliás, eu permito-me recordar que uma proposta que a ANACOM fez e que o Governo fez aqui ao Parlamento na Lei de Comunicações Eletrónicas que o Parlamento aqui aprovou ano passado foi precisamente a responsabilidade dos gestores destas empresas pela prestação de informações falsas, que deveria de ser motivo de inibição de funções. E essa proposta, enfim, não foi consagrada, mas eu renovo-a ou retomo-a aqui como sendo importante que também acontecesse neste setor. O que é importante que o Sr. Deputado saiba, e os Srs. Deputados e o país saiba, é que a ANACOM
e o seu presidente do Conselho de Administração, durante estes anos, não se deixou condicionar. Apesar das pressões, também das difamações que existiram, o presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração mantiveram o cumprimento exato daquilo que é o seu mandato. Proteção dos consumidores, promoção da concorrência, desenvolvimento das comunicações, não deixar nenhum português de fora. E foi esse, enfim, o rumo da nossa missão. É claro que, perante empresas, que são as empresas das empresas mais lucrativas nos grupos internacionais a que pertencem, o que é natural, com os preços mais elevados, isso significa uma maior rendibilidade dessas empresas. A descida de preços, que obviamente vai favorecer os consumidores, vai prejudicar a rendibilidade destas empresas. E, portanto, é natural que as empresas, esses três maiores operadores que têm 90% e muitos % do mercado, não queiram a entrada de novas empresas, não queiram concorrência, não queiram que se acabe com as fidelizações, porque querem manter os consumidores amarrados aos pacotes e aos preços muito elevados das comunicações em Portugal. Relativamente à litigância, eu devo dizer que é um direito que a justiça funciona. A única coisa que nós gostaríamos é que a justiça fosse mais célere em Portugal e que, obviamente, a justiça cumpra o seu papel e a ANACOM também. Não será, nós chegamos a ter processos de responsabilização dos membros dos conselhos de administração de 42 milhões de euros de responsabilidade individual. Tentativa mais brutal de condicionamento da isenção é difícil de ver. Portanto, isto para dizer que é com muita satisfação que eu vejo chegar ao fim do meu mandato com este objetivo de abertura do mercado e de proteção dos consumidores tão conseguido. E porque acho que está conseguido. E porque acho, o Sr. Deputado, os Srs. Deputados, todos nós em Portugal, vamos ver os preços das comunicações finalmente em Portugal a baixar. Porque não vai ser só os novos entrantes. As empresas que estão no mercado, para não perderem os consumidores, vão ter que fazer aquilo que fizeram também as empresas em Espanha ou em França, que é reduzir os preços, que é ter ofertas competitivas e até ter ofertas sem fidelização. Eu acredito que possa não ser necessário, um dia, reduzir por lei os prazos de fidelização, porque o mercado vai ter que responder a isso se os portugueses tiverem essas ofertas competitivas, que não há razão nenhuma para que nós estejamos tão desfavorecidos face àquilo que se passa do outro lado da fronteira e no resto da União Europeia. Confirmo que faltam nomear 2 coordenadores, porque no processo de seleção eles não foram selecionados, mas também confirmo que a organização funciona porque os senhores diretores e os senhores diretores adjuntos asseguram, nesses casos, as funções de direção, e, portanto, não há nenhuma dificuldade operativa dentro da ANACOM no seu normal funcionamento. O senhor deputado José Carlos Barbosa, também que agradeço muito a sua intervenção, agradeço também as suas palavras simpáticas de apreço pelo trabalho que não é do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, não é do Conselho de Administração da ANACOM, é desta equipa. Não é por acaso que está aqui o Diretor-Geral da Regulação, está o Diretor do Apoio ao Conselho, que é também responsável pelas relações internacionais, e a Diretora de Comunicação, porque são eles que fazem a ANACOM. Aliás, eu tenho a absoluta convicção, também foram escolhidos na base do mérito, no tal concurso em que foram escolhidos todos os diretores e diretores adjuntos, que eles vão assegurar, com a próxima Presidente do Conselho de Administração e com a renovação que tem havido dos membros do Conselho de Administração, que a ANACOM vai continuar a cumprir a sua missão. Proteção dos consumidores, promoção da concorrência e desenvolvimento das comunicações em Portugal. E, portanto, o mérito tem que ser dado a quem o merece, e quem o merece são os quadros da ANACOM, os seus quadros dirigentes e os seus colaboradores, não são só os coordenadores, são todos os técnicos da ANACOM que contribuem para o êxito da nossa missão. O senhor deputado, de facto, colocou uma questão que nós já respondi, temos a absoluta convicção que vai acontecer em Portugal. Se aconteceu nos outros países, não pode deixar de acontecer em Portugal, que é com a entrada de novas empresas do mercado. Essas empresas investiram muitos milhões de euros na adquisição de frequências no leilão, portanto vão ter que agora retornar esse investimento e para isso vão ter que ter clientes. E para ter clientes vão ter que ter ofertas competitivas. E ao terem ofertas competitivas, os operadores que estão no mercado vão ter que responder a essas ofertas competitivas, fazendo com que os clientes não saiam. É claro que para já tem estado a amarrá-los com os contratos de fidelização.
6 meses antes do contrato acabar, todos são contatados para ter um novo contrato, com uma pseudo-vantagem, que é dizer que tem mais internet, ou que tem que substituir o router, ou que tem isto ou tem aquilo, e mais uma fidelização de 2 anos. Mais uma forma de impedir que as empresas que vão entrar no mercado possam ter a capacidade de concorrer em pé de igualdade. Mas esse problema vai estar aqui no Parlamento, de certeza absoluta, dentro de poucos meses, quando os portugueses se confrontarem com esta realidade. Se fez a pergunta se considerava necessário um operador público. Como os senhores deputados sabem, na economia de mercado da União Europeia tem-se privilegiado a concorrência e as empresas retalhistas têm sido empresas privadas. Contudo, é importante dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é importante dizer que houve um enorme consenso que eu encontrei neste Parlamento e nos governos regionais dos Açores e da Madeira, os seus presidentes, quer os presidentes atuais, quer no caso dos Açores, quer o presidente anterior, quer o presidente atual, um total consenso que o cabo submarino com os Açores e com a Madeira devia de ser gerido por um operador público, um operador neutro. Consenso total e absoluto nisto. Nenhum partido eu vi hoje discordar desta matéria. Porquê? Porque tínhamos um operador privado que tinha herdado o cabo submarino da antiga Portugal Telecom, e que hoje é a empresa Altice, e que de facto não garantia aquilo que eu ouvi dizer do Presidente do Governo Regional da Madeira, que era essencial, que era ter todos os operadores na Madeira. Porque a Vodafone, por exemplo, não estava a oferecer rede fixa na Madeira. E, portanto, para dizer que há situações em que há falhas de mercado ou que a empresa privada não assegura o interesse público, e pode ser necessário, e nesse caso foi entregue a gestão do novo cabo submarino e a sua exploração e o seu desenvolvimento à empresa IP Telecom, como também nos Açores e na Madeira. Vou olhar aqui para a senhora deputada, que conhece bem essa realidade. Sabemos que as empresas públicas regionais têm tido um papel importante nas infraestruturas. Em Portugal era importante, não tenho dúvidas em afirmar hoje, que certas infraestruturas, estou a pensar nos postes, nas condutas, que são bens públicos, que são espaços públicos, fossem partilhados, porque eles foram utilizados pela empresa, que anteriormente foi uma empresa pública, até determinada altura, e que depois transformou numa empresa privada, numa barreira à entrada dos concorrentes. Os postes, a partilha de postes, ainda hoje é problemática em Portugal. Ainda hoje está em tribunal a ser disputado se algumas das condutas são da IP Telecom ou são da Altice. Portanto, isto para dizer que há aqui um problema que tem que ser resolvido nas infraestruturas, e que, enfim, esperamos que o mercado, de facto, consiga dar satisfação competitivamente às necessidades dos portugueses, mas só um último comentário, tem a ver também com uma questão do Sr. Deputado Filipe Melo, relativamente à questão das empresas. Para dizer o seguinte, relativamente ao financiamento do Estado, colocou há pouco a questão do financiamento do PRR e, portanto, do modelo seguido noutros países. É importante dizer o seguinte, mesmo quando é financiamento europeu, e no caso da fibra óptica está previsto para as áreas brancas que seja financiamento europeu, temos que ter sempre presente que são fundos públicos. E é necessário que os fundos públicos sejam utilizados quando o mercado não dá resposta. Não é, do meu ponto de vista, desejável que os fundos públicos, no fundo os contribuintes todos, paguem às empresas privadas para elas, por sua vez, terem ainda lucros mais substanciais. Isso, do nosso ponto de vista, não faz sentido. Portanto, faz sentido quando o mercado falha, quando é necessário, de facto, ser o Estado, os contribuintes, o Estado são os contribuintes, são todos nós a pagarmos aquele investimento, que ele possa ter um apoio público. Mas por isso é que também a União Europeia exige regras muito criteriosas para que só haja financiamentos onde, de facto, há essa falha de mercado. Onde o mercado tem a capacidade de cobrir e de dar resposta, não faz sentido que sejam os contribuintes a pagar, obviamente com isso aumentando as taxas de rendibilidade das empresas. Muito obrigado. Sr. Presidente da ANACOM. Temos agora uma última ronda de 2 minutos. Tem inscrição do Sr. Deputado Carvalho, Sr. Deputado Filipe Melo. 2 inscrições. Sr. Deputado Carvalho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANACOM, não queria deixá-lo ir embora em tantos anos que partilhamos este espaço, sem lhe deixar mais uma vez a pergunta que me fica em tudo o que já disse e tudo o que já vários colegas perguntaram, que tem que ver também com a alusão que fez na intervenção de ser um final de mandato de regulação independente que focou muito, que focou também com apontamentos de ser condicionado ou tentativas de condicionamento. Desperta-me imediatamente a curiosidade para lhe perguntar por quem é que o condicionou, se foi o Governo, se foram outros.
e em que diz que, enfim, a Anacom tudo tem feito ao longo destes anos, mas tudo tem feito e nós mantivemos um problema de preços altos, mas nós mantivemos um problema em que nem uma tarifa social de internet conseguimos ter, nós mantivemos um problema de cobertura. Foi, aliás, triste, e é, aliás, triste, vê-lo chegar ao fim do mandato e só no fim do mandato conseguirmos ter a Anacom a fazer um estudo sobre onde é que faltava a rede fixa. Só no 5º ano de mandato é que isso aconteceu. Isso ainda não aconteceu, pelo menos que eu tenha conhecimento, para rede móvel. E sempre que falámos aqui, falámos muito aqui, nós contribuímos muito para muitas das iniciativas, e a central, que foi o leilão do 5G, ia ser o leilão uma resposta a isto, porque ia logo ter mais operadores, mais concorrência, menores preços. Quanto a mais operadores, enfim, operadores públicos, eu acho que a intervenção do deputado José Carlos Barbosa responde a si próprio, porque há um operador público, que é a IP Telecom, e depois perguntou por comboios, que é justamente o operador que não garante a rede nos comboios. E, portanto, isto de facto tem aqui a resposta em si próprio. Mas, quanto a operadores, eu queria-lhe logo perguntar outra coisa que me despertou muita curiosidade, porque já disse que vai acontecer. Nós temos um novo operador, que é a Digi, ainda não tem ofertas comerciais, mas o Sr. Presidente já sabe que vão haver ofertas muito concorrenciais. Eu queria lhe perguntar quais, se já sabe, se já tem a certeza, com certeza será por aí. Tivemos também a questão da Novo, que não era novo operador, mas era um novo entrante no leilão, mas que agora vai ser comprada pela Vodafone. Portanto, aqui também fica a concorrência, enfim, de muletas. Os preços continuaram iguais, a cobertura também, e foi sempre culpa de alguém na política. Aqui as fidelizações eram culpa do Parlamento, ou era o Governo que não andava com os concursos, ou era a Comissão Europeia, que incrivelmente agora chegamos para concluir, Sr. Presidente, chegamos à vista do concurso, do lançamento do concurso para a instalação então da rede onde ela falta. E parece que ninguém se lembrou que tinham que pedir um parecer à DG Comp, e então volta tudo atrás, porque agora a culpa é da União Europeia. E a pergunta que fica, onde é que o regulador fica também de muletas? Onde é que ficou? Que é para nós podermos construir sobre isto. Muito obrigado, o que é que faltou ao regulador para ter mais ação? O que é que nós podemos contribuir politicamente, legislativamente, para o regulador ter mais força? O Ministro Galamba já tem veiculado algumas ideias, talvez por isso não tenhamos tido um agradecimento da sua parte, mas, mais uma vez, o que é preciso fazer na ação do regulador para o próximo, ou a próxima, como já disse, que é a próxima, muito obrigado. Ter, então, essa força que é preciso. Muito obrigado, deputado Carvalho. Ficam colocadas as questões. Deputado Filipe Melo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Cadete Matos, eu pensei que, depois das suas intervenções, que ia apresentar o nome dos acionistas do novo operador e até o slogan com que vão entrar no mercado. Faltou-lhe apenas isso para completar o bolo. Falou tanto o novo operador e que seria a melhor solução para o mercado, que eu pensei que ia apresentar o nome dos acionistas e o slogan de mercado. Mas não é esta a questão. Eu só fiz a terceira ronda para relembrar o Sr. que não me respondeu à segunda questão. Eu percebi a fervorosa vontade de responder ao PS para conseguir ir beliscar um pouco da nossa questão da primeira ronda e esqueceu-se com isso de responder à segunda, que é as tais medidas do pacote mais habitação na questão do arrendamento coercivo, que vão, desculpa a expressão, chatear os consumidores, que são a nossa e a vossa preocupação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filipe Melo. Dr. Carlos Barbosa, mas para que efeito? Interpelação para? Sim, era uma interpelação à mesa para pedir ao Sr. Presidente para ver se consegue pedir ao Sr. Presidente da Anacom para me responder à minha pergunta sobre a falta de rede nos comboios e já agora esclarecer se a IP Telecom tem capacidade para fornecer rede aos comboios, uma vez que a IP Telecom não faz isso. Ficam recolocadas as questões, a questão da rede nos comboios. Sr. Presidente da Anacom, pedi-lhe aqui, esta vez, muito a obrigado. sua capacidade de síntese. 5 minutos pode ser suficiente. Vou procurar. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões adicionais. Eu devo dizer que tenho tido aqui a preocupação de anotar todas as questões, portanto, quer a questão sobre a ferrovia, nomeadamente Lisboa-Porto, que o senhor deputado referiu, quer a questão do senhor deputado Filipe Melo, estão aqui na minha lista. Acabou-se o tempo, mas agora vou responder aquilo que possa a essas questões. Começava pela questão, precisamente, da qualidade do sinal a bordo dos comboios no nosso país. Para dizer que a Anacom já fez vários estudos
a bordo dos comboios, portanto, com equipas da ANACOM a fazer a medição da qualidade de serviço, no trajeto de Braga a Faro, e tem vindo a fazer isso também nas outras linhas principais. E, de facto, concluiu pela existência de falhas de comunicações e pela necessidade dessa melhoria. Também devo dizer que dos estudos feitos ao longo dos últimos anos verificámos uma melhoria, que, aliás, a própria CP, que nos pediu esses estudos, também tem vindo a confirmar. O sinal a bordo dos comboios é da responsabilidade dos operadores que prestam esse sinal. Não é nem a CP, não é o operador de comunicações, e também a IP Telecom pode ceder as condutas aos operadores, mas não é a Infraestruturas Portugal que vende serviços de comunicações a bordo dos comboios. Mas o que é importante dizer é que a ANACOM fixou no leilão do 5G uma obrigação para os operadores, que tem que ser cumprida, de que a bordo das linhas principais ferroviárias tem que haver uma cobertura bastante completa em função das obrigações do leilão. Tal como nos itinerários principais e nas autoestradas também essa obrigação está fixada e, portanto, vai haver aí certamente uma melhoria. Relativamente à questão do Sr. Deputado Filipe Melo do Mais Habitação, eu tenho tido como hábito que aqui no Parlamento vinculo não as opiniões pessoais, mas as opiniões institucionais. E, portanto, não existe do lado da ANACOM, nunca nos foi pedido um parecer, um estudo sobre esta matéria e não tenho nenhuma análise que lhe possa transmitir. A análise mais próxima que a ANACOM teve aqui no Parlamento, e eu próprio estive cá numa audição, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, teve a ver com o acesso às comunicações telefónicas para efeitos da investigação criminal. E aí sim, a ANACOM pronunciou-se sobre esse assunto, aliás, elaborou um parecer e deu a sua colaboração. Portanto, o que eu diria ao Parlamento, qualquer grupo parlamentar, se o Parlamento entender pedir uma opinião da ANACOM, enfim, não serei certamente eu, será as equipas técnicas que lhes vai ser pedido que faça essa análise e em muitas matérias o Parlamento ou o Governo tem-nos pedido pareceres e a ANACOM, obviamente, não se escusa a dar esses pareceres, na medida em que tenha a capacidade e a competência técnica para o fazer. Relativamente à questão das tentativas de condicionamento do Sr. Deputado Carvalho, aqui o que eu diria é o seguinte, eu diria que elas são normais. Portanto, enfim, é claro que quando elas passam os padrões éticos, quando passam aquilo que é aceitável num Estado democrático e de direito, eu diria que são mais reprováveis. O que é importante é que quem esteja nestas funções não seja condicionado. Portanto, a tentativa de influenciar aquilo que na Europa e em Portugal se fala dos lobbies, os senhores deputados de certeza que também são objeto desses contactos, enfim, dessas pressões, dessas tentativas também de condicionar as decisões que são tomadas na Assembleia da República. Portanto, eu diria que isso pode existir, existiu. A origem é, obviamente, sempre de quem tem interesse, quem tem a ganhar ou quem tem a perder. É quem, obviamente, procura condicionar e... eu tive, por exemplo, no meio do meu mandato, um pedido ao Governo para que demitisse o Presidente do Conselho de Administração. Os seus deputados souberam disso, de um Presidente, na altura, executivo de um operador. Isso aconteceu 2 dias depois de ter estado reunido com a ANACOM, com o seu sócio, um dos seus sócios, precisamente a queixar-se das decisões da ANACOM que não favoreciam a empresa. Bom, e a ANACOM disse que cumpre a lei, é isento. De facto, seja, chame-se a empresa aquilo que chamar, a ANACOM trata todos os operadores por igual. Quer os que estão no mercado, quer os que querem investir no mercado. Todos. Não há aqui nenhuma situação de privilégio nem de favor. E por isso, se calhar, todos têm razões de queixa do regulador. O que também acharíamos que é perfeitamente compreensível que aconteça, não nos incomoda coisa nenhuma. É claro que também é importante, nesta altura em que faço este balanço, partilhar com os senhores deputados que quando não se condiciona o regulador, como se diz na gíria, quando não se captura o regulador, bom, vai-se tentar condicionar ou capturar quem pode ter influência no regulador. Isso também acontece em Portugal como acontece nos outros países. E, portanto, aquilo que é necessário é que o poder político
também não seja condicionável e não seja capturável. E que todos tenhamos como norte, no exercício de funções públicas, o interesse público. E, portanto, desde que isso aconteça, enfim, as tentativas de condicionamento, as pressões, as ameaças, enfim, tudo isso acontecerá, as difamações, tudo isso acontecerá, mas manteremos o nosso rumo e a nossa trajetória de defesa do interesse público de forma inabalável e imperturbável e, enfim, eu como estou a chegar ao fim do meu mandato, posso dizê-lo com satisfação que isso aconteceu e, como também aqui disse, foi importante em determinados momentos que quem teve as responsabilidades no Governo e na Presidência da República tivesse sempre tido essa posição de respeito pela independência do regulador. E isso foi determinante para que a enorme pressão, os senhores deputados viram, o boicote que houve no leilão do 5G, houve uma marcha lenta no leilão do 5G, que nós só conseguimos terminar quando aceleramos as licitações. Tudo isso fez parte de uma estratégia para evitar que em Portugal houvesse mais concorrência. Para evitar que os preços das comunicações baixem em Portugal. Bom, e quem acredita e defende a economia de mercado, como é a nossa missão defender e acreditar, tivemos que criar condições para ultrapassar esses obstáculos. Está-me aqui, já agora, o Sr. Diretor-Geral de Apoio ao Conselho, de Regulação, neste caso, a transmitir que, já agora, se o Sr. Presidente permite, que há aqui uma Sr. Luís Gaspar, informação, de Regulação, sobre a pergunta que foi feita, penso, do deputado Filipe Melo, é isso? Sim, é sobre isso. De facto, houve um pedido de parecer por parte do Governo a respeito dessa matéria. Nós respondemos como respondemos sempre em funções de coadjuvação ao Governo, não podemos transmitir aquilo que é a posição que assumimos, mas naturalmente posso dizer que em termos genéricos e gerais, a ANACOM defende sempre que todas as medidas que sejam tomadas, legislativas ou outras, sejam proporcionais e não imponham obrigações que sejam excessivas, que vão além daquilo que é proporcional e que justifica perante o objetivo que se pretende alcançar. Muito obrigado. Fica este complemento. Doutor, para terminar mesmo. Eu terminava mesmo dizendo que... Sim. Terminava mesmo dizendo que, em relação à questão que foi colocada do novo operador, o novo operador é igual a todos os operadores que estão. Nós queremos que todos tenham sucesso. Verdadeiramente, as empresas só sendo lucrativas é que investem. Têm que ser lucrativas. Agora, não têm que ser as mais lucrativas do mundo. Não têm que ser as mais lucrativas da Europa. Nós não temos que ter os preços das comunicações mais caros da União Europeia. Os senhores deputados, ainda a propósito da questão do senhor deputado Paulo Muniz sobre a pressão dos operadores, a propósito da questão da APDC, vejam aquilo que aconteceu também com a Apritel neste país, que sendo uma associação dos operadores, passou a ser apenas uma operação dos 3 maiores operadores, a vincular a posição desses 3 maiores operadores. Aliás, fez durante vários meses uma publicação tentando contestar a informação sobre a evolução dos preços. E os senhores deputados verificarem a Apritel nos meses em que os operadores aumentaram os preços, nomeadamente no início do ano, de 8%, a Apritel não disse nada. Isto é a diferença entre o interesse privado e o interesse público. É que o Eurostat publica estatísticas todos os meses, o INE publica estatísticas todos os meses, a ANACOM publica estatísticas todos os meses. São isentas, são confiáveis e o país tem que acreditar nas autoridades públicas, porque elas fazem o seu trabalho com isenção e com o máximo de competência. Esta equipa toda que está aqui, neste caso a diretora de comunicação, que é responsável por essa informação. E, portanto, temos que perceber que a tentativa, de facto, também de confundir, de mistificar, de iludir a realidade não é aceitável e, sobretudo, o Parlamento da democracia, o Governo do nosso país, as autoridades reguladoras, não é só a ANACOM, a Autoridade da Concorrência, merecem o crédito que estão a trabalhar a favor de todos os portugueses. Enfim, foi essa a minha motivação durante estes últimos 6 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Cadete de Matos. O Sr. Deputado Filipe Melo, por aqui feito. Interpelação à mesa, Sr. Presidente, para fazer um pedido ao Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Presidente, e agradeço também a resposta do Sr. Diretor da ANACOM, que penso que foi elucidativo, mas, no entanto, eu peço ao Sr. Presidente, para, junto da ANACOM, pedir que seja facultado a esta Comissão o parecer que foi elaborado, porque penso que será de grande utilidade
para esta Comissão, para o grupo de trabalho que estamos inseridos, e faço esse apelo ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Fica já colocada a questão ao Sr. Presidente da ANACOM. Eu só sugeri, aliás, para evitar qualquer situação de, enfim, de mal-entendido nesta matéria. Portanto, o Parlamento tem, a ANACOM tem, a obrigação de responder a todos os pedidos que são feitos do Parlamento. Até para evitar a dúvida se aquilo que é aqui dito na Comissão, se é um pedido formal do Parlamento, se obriga a uma resposta formal. Aliás, eu recordo, por exemplo, de um pedido que nós tivemos aqui do Parlamento de acesso ao relatório do Grupo de Trabalho sobre os cabos submarinos. Aquilo que nós fizemos, como era um relatório que tinha sido prestado ao Governo, nós, enfim, veiculámos para a entidade do Governo que nos tinha pedido esse relatório, facultar esse relatório. E ainda aconteceu um pedido, agora não sei se o Dr. Pedro Ferreira me consegue elucidar, também recentemente, da mesma natureza. Portanto, eu pedia ao Sr. Presidente da Comissão, se houver esse entendimento, que nos façam chegar o pedido, nós daremos a resposta, se estivermos habilitados legalmente, ou faremos o endereçamento para o Governo, se for ele o titular da resposta. Mas, do nosso ponto de vista, enquanto ANACOM, todos os nossos pareceres e todas as nossas opiniões, não temos reserva em partilhá-las, como não podia deixar de ser com o Parlamento do nosso país. Muito bem, fica então aqui solicitado. Solicitava depois, com os serviços, vemos se formaliza o pedido. Penso que é preferível aqui uma formalização. De qualquer maneira, a Comissão fará esse pedido em nome da Comissão, que é essa a questão, e foi aqui dito que sim. Mesmo para terminar, só agradecer ao Dr. João Cadete Matos e à doutora Hilda Matos, ao Dr. Luís Gaspar e ao Dr. Pedro Ferreira, a presença nesta Comissão, responder ao Parlamento e à Assembleia da República. Eu não vou despedir por uma razão simples. Eu não sei se o Dr. João Cadete Matos estará cá na Comissão mais uma vez, não faço ideia. Não, que eu saiba, não tenho conhecimento, enquanto Presidente da Comissão, nem nenhum de nós tem conhecimento de nenhuma substituição para nós, para a Comissão, mantém-se como Presidente da ANACOM. Não sei por quanto tempo, já muitas vezes aconteceu. Eu agora aqui havia um processo de despedida, muito bem, a desejar as melhores felicidades, desejamos na mesma, mas pode acontecer em setembro, por alguma razão, estar cá novamente. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado a todos. Bom trabalho.